Então, eu queria só dar uma informação, eu falei, agradeço aqui o governador. Aliás, Orlando, um abraço, viu? Estou para lhe ver aqui e desejar sucesso também nos espaços que você está ocupando aí, são espaços de grande função social, né? Na área da cidadania mesmo, do direito do cidadão a viver bem. Bem, eu falei desse convênio de 27 milhões, que, veja só, tinha sido assinado pelo Jatene com o Zenaldo. Mas eu dialoguei com o Helder e está possibilitando que, com uma contrapartida da prefeitura, a gente consiga não só capinar, viu, Miguel? Nós estamos tirando, só do canal da 14, se vocês viram, nos 2 primeiros dias eram 15 toneladas de material que estava ali sedimentado no leito de um canal que é estreito e raso. Eu fui no Paracuri, canal de Santa Isabel, para quem conhece, ali a Baixada Fluminense, é a área mais baixa da bacia do Paracuri. Realmente as casas encheram, foi um sofrimento. Conversar com aquelas pessoas fala de dor, realmente. Então, algumas bacias ainda não receberam ação. É uma ação emergencial, não é solução. Por exemplo, o Mata Fome, nós temos que ter o projeto. E a bancada amanhã reúne um dos projetos, até teve iniciativa do governador antes da minha posse, e eu creio assim que isso pode ser conversado para que a prefeitura desenvolva a macrodrenagem da bacia do Mata Fome. Porque o projeto elaborado ainda no nosso governo, com apoio do Banco Mundial, mas nunca houve financiamento. E a universidade hoje tem realmente estudos, de modo que, por projeto, nós não vamos padecer muito. É apenas adaptar, atualizar valores. Se a gente consegue o apoio da bancada, a gente pode ter um grande avanço. Olha, a bacia do Una, vocês sabem, foi uma luta. Eu era deputado estadual quando nós aprovamos o financiamento do BID, governador Jader Barbalho. E avançou, parou quando o Carlos Santos assumiu o governo. A última obra, para quem não lembra, é aquela ponte na Pedro Miranda, quando sai da Praça Hereda de Moraes, bem quase em frente ao Nama. Acho que é até Curuzu ali, né? Antes da Curuzu um pouquinho, perto do posto de gasolina. Ali foi a última ponte que ficou inconclusa, inclusive, depois se concluiu. Essa obra foi retomada em 97, depois de muito diálogo com o BID, e a obra foi concluída. Mas agora, no Promabem, que em tese é macrodrenagem da Estrada Nova, no Promabem, 40 milhões são para desobstruir a bacia do Una. Una, Jacaré, 3 de Maio, Baena e Visconde, e todas as subbacias do Una, que estão realmente obstruídas. Não vamos chorar o leite derramado, está obstruído, está assoreado, pronto, mas tem dinheiro. Qual é o problema? O BID bloqueou essa etapa. Nós poderíamos fazer paralelamente, mas ele bloqueou essa etapa porque nós só conseguimos gastar, eu digo nós, poder público, 3,9% da obra. Então, o BID diz, em abril, se vocês não mostrarem competência para avançar nas etapas anteriores, não terão nem garantia do recurso. Poderíamos perder quase 1 bilhão, que é metade, a contrapartida, né? Mas mais de 800 milhões podem desaparecer, porque eles não estão garantidos segundo o BID. Então, o esforço é enorme para garantir a contrapartida para que o projeto avance. Vocês sabem que agora tem um conjunto habitacional de 226 casas, projeto pronto, já vamos licitar, e tem a estação de tratamento de esgoto que vai favorecer, vejam, Cidade Velha, Jurunas, Condor, Cremação, Guamá, a maior estação de tratamento de esgoto
talvez da Amazônia, quem sabe do Norte e do Nordeste, pessoal, é poderosa. E depois nós vamos ter que entregar para a Cosampa, pelo novo... As mudanças legais relativas ao saneamento é um investimento feito pela prefeitura, empréstimo feito pela prefeitura, a prefeitura vai pagar para o BID, mas vai passar esta usina. O projeto executivo está sendo entregue mês que vem, março, para ser licitado e ser concluído até o final do ano. É uma grande estação. Você não imagina o que é ver a Baía do Guajarás despoluída. Ou que a gente veja as praias de Quaraci, Pinheiro, Cruzeiro ou de Mosqueiro. Todo julho, desde que eu fui prefeito, eu fazia questão de colocar as placas impróprias, porque tem coliformes fecais. Alguns diziam, tu é doido, é? Tu avisa que a praia está suja, mas não é culpa minha. Eu tenho que cumprir o papel em respeito à saúde da população. Eu fazia questão de colocar alguma coisa que às vezes era contra a imagem até do governo, porque as pessoas diziam, praia poluída, culpa do prefeito. Mas a cidade toda jogando dejetos nos canais, nas várias bacias, e ela caminhando para a Bahia, para o Rio Guamá. Então, esse projeto da Estrada Nova, coordenado pelo Promabem, com recurso do BID, é estratégico para nós. Então, quem tem mais atuação nesses bairros, por favor, fale em nome, procurem a secretaria, procurem saber e digam, isso aqui é nosso, por quê? Só pode avançar com o apoio da Câmara, que aprovou o orçamento, que viabilizou, inclusive a possibilidade de, num aperreio, a gente para alguma coisa aqui, alarga o cronograma para garantir uma contrapartida, porque vocês aprovaram aqui um poder de remanejamento que só será feito para questões emergenciais e essenciais para a cidade. Vou dar mais um toque. A doutora Ivanise conversou pessoalmente com o secretário de Obras do Estado e nós temos, dentro daquele programa estadual de asfaltamento, ficou um acordo, e o Estado deverá cumprir, de uns 30 milhões de reais para asfaltamento. Ela me perguntou, qual é a prioridade, prefeito? Eu disse, conjuntos habitacionais. Então, os vereadores que têm uma ligação com comunidades onde há conjuntos habitacionais, porque não é justo que você pague por 30 anos uma casa, seja através da Coab, antigo BNH, enfim, financiamento, receba a casa, o terreninho ali, e não tenha esgoto sanitário, né? Então, e não tenha drenagem e pavimentação, como muitos conjuntos realmente ainda não têm. Então, eu estou dando essas informações porque tem coisas difíceis de resolver imediatamente, mas tem muitas coisas que nós já estamos fazendo e vocês têm que se assenhorar. Então, mais uma informação. Eu estou pensando, foi uma promessa por proposta de algumas pessoas, jornalistas, criar um conselho que não esteja, nem seja remunerado e que nem esteja com compromisso de dizer sim, senhor, para nós. Então a ideia era ter algumas pessoas que pensem a cidade, que reflitam sobre coisas, que tenham críticas sobre a cidade, que reúnam para relatar o que acham que está ruim, o que está certo e o que pode ser feito de bom. Aí eu, conversando com algumas pessoas, eu digo sim, tem que ter um compromisso da presença do prefeito e de uma representação da Câmara, que pode ser o presidente ou quem ele indique. Sabe por quê? Algumas propostas são normas. Olha, essa lei tem que mudar para melhorar a questão do licenciamento ambiental, vamos pôr assim, né? Aqui vai melhorar a cidade. Então, ou a Câmara assume, ou algum vereador pode assumir individualmente aquela proposta de mudança de norma. Se é uma coisa mais do executivo, ou mesmo uma norma que é competência do executivo, porque gera mudança estrutural, administrativa, gera gastos a mais, então o executivo assumiria. Então, quem me propôs isso? Foi o Francisco Sidu, um velho jornalista, ex-funcionário do BASA. Então a ideia era chamar algumas pessoas
de alto nível técnico ou de saber mesmo, notório saber. Não necessariamente é o doutor, pós-doutorado, mas tem algumas pessoas da universidade que pensam cidades inteligentes, por exemplo. O doutor Francês é um, o doutor Crispino, Bassalo Crispino é um físico maravilhoso, grande pesquisador, que tem ideias de praça inteligentes e científicas, onde a criança, ela pedala, a energia está produzindo, uma coisa simples, né? Mas está ali com o pai pedalando e ela percebendo como aquele movimento de pedalada, numa espécie de bicicleta, numa praça, pode gerar uma série de coisas para ser usufruído como lazer. Então tem uma banda de coisas novas, de ideias novas, para tornar Belém mais agradável, para dar para as crianças, para a juventude, né? O direito a viver bem na nossa cidade, né? Para os artistas, para o povo em geral. Então eu queria que vocês soubessem, há muita intenção. Eu estou no meu 3º mandato, nem tenho pretensão de ter um 4º mandato, né? Na política a gente não diz que não, porque às vezes as circunstâncias impõem. Eu não queria ser agora, mas o meu nome era o mais forte, e o pessoal disse, Edmilson, sai. E fui eleito, já tinha sido derrotado 2 vezes, né? Então tem um pouco disso. Vocês sabem que não é fácil ser candidato num partido pequeno, né? Ainda mais quando você tem tinha uma oposição forte ao meu nome e tudo mais, mas eu estou aqui, pessoal, para ajudar a construir um projeto que é de todos nós. Diferença nós temos, não é? Mas vamos consertando os erros e naquilo que for possível unificar. Há tantos problemas, tantas desigualdades em Belém, que não cabe aqui aquele confronto onde a questão da classe se coloque de modo central e irreversível. Sabe por quê? 98% estão entre micro, pequenos e médios empresários. 98% do empresariado paraense pode se filiar ao PSOL, que não tem contradição nenhuma. O negócio é que os 2%, tipo Vale e Hidro, é que detém a grande parte do PIB estadual. E aqui para nós contribuem pouco, porque nem pagam o ICMS com a Lei Candir, e investem pouco no nosso estado. Para apoiar os clubes de futebol, é uma mixaria e é uma luta, é uma pressão. Eu sei que conversei com o governador, ele mesmo tem pressionado para quem? Extrai tanto minério, pelo menos ajude o futebol paraense. Não só Remo, não só Paysandu, a Tuna, que agora voltou a ocupar um espaço, e outros clubes menores, não é? Porque isso é dinheiro. Só o Palmeiras agora, 140 milhões por ter sido o vencedor da Libertadores. Nós sabíamos o que o Remo vai ganhar agora estando na 2ª divisão, não é isso? E o quanto o Paysandu deixou de ganhar por ter perdido para ele mesmo, né? Então, mesmo o futebol, tirando as paixões que a gente tem, pessoal, temos que saber o que é bom para a cidade, sabe? Eu sei que o Pirão, que é um remista inveterado, já foi presidente, mas ele concorda comigo, não é? Na hora a gente briga, faz secação e tudo mais, mas eu tenho certeza que um cara que ama Belém e o Pará sabe que se os 2 clubes do Pará, um estado com tradição futebolística, nós não estamos no Amazonas, não, é Pará, de 2 clubes centenários, aliás, 3, a Tuna também é centenária. Fui no 90 anos dela, quando ainda era prefeito, eu acho que tem 100 e poucos anos a Tuna, não é? Então, essa tradição tem que ser considerada. Eu acho que nós temos muito a fazer, sabe? As equipes estão com muita disposição, só que essa história de vários secretários e diretores doentes tem criado problema para nós. O nosso planejamento, o primeiro planejamento, já foi adiado, será feito no final de semana que vem, se Deus quiser, para concatenar as coisas e pudermos dar passos. Eu vou concluir dizendo, vereador ou vereadora tal, é declaradamente de oposição, seu partido
está na Câmara Federal ou no Senado, conseguiu emenda, precisa de uma contrapartida, tenham certeza que nós vamos fazer o esforço para salvar o recurso e podem ter absoluta certeza de que será reconhecido esse seu esforço de trazer recursos para Belém. Isso é uma forma minha de incentivar, ir atrás, e é uma forma de sobrevivência também do vereador, poder dizer, olha, eu fui eleito pela comunidade Tocantins, como o Lulu falou, tive 2.000 e tantos votos. O meu deputado federal garante aqui X milhões, vou pavimentar toda a minha comunidade. E vai ganhar com isso, mano. Vai ganhar. Vai consolidar o seu mandato. Não é isso? E qualquer um, conforme a área de atuação, tenho certeza. Eu acho que esse é o recado que eu queria dar. Depois, Pirão, queria conversar contigo sobre essa ideia do conselho, que o Lula criou e fez bem. Aí eu pedi, quando eu era prefeito, não tinha muita moral com o Lula, não, né? Assim, para indicar ministério. Mas eu indiquei 2 representantes para o conselho. Um foi Lutifala Bittar, que àquela altura era um grande empreendedor aqui, e o outro era o reitor da universidade, Fiuza de Mello, que eu acho que não chegou a compor o conselho. Mas o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Federal era muito grande, tinha 200 membros, eu acho. Ele cumpriu um papel importante em muitas políticas, até mesmo essa ideia do PAC, etc., ele teve um papel importante. Eu acho que a gente pode ter uma coisa para perder o medo de ter gente que não vai filiar a partido, que não vai ter cargo no governo, mas que queira contribuir, e nem queira substituir nem o prefeito, nem os vereadores. Né? Então, o Francisco Sidu é um... Eu pensei que a Zélia Amador de Deus, por exemplo, é outra, por ser uma intelectual negra, e a necessidade de mulheres e negros dar essa contribuição. Pensar alguns nomes dessa natureza, e a gente está presente. Olha, é necessário fazer uma grande obra, quer ver? Conversei com o governador. Peguem o Google Maps, se vocês perceberem. Imagina uma avenida que inicia em Marituba, pegue a Independência por Ananindeua, entre na Centenário, já em Belém, quando chega na Júlio César, uma quebradinha, e pega a margem do São Joaquim, e vá até a Bahia. Se não tiver cuidado, o trem ou o ônibus vira barco, aqueles anfíbios, né? Terra e mar. Você imagina que essa é uma grande obra, uma grande avenida, que eu penso, a possibilidade de implantar o VLP, é tipo veículo leve sobre trilho, só que atualmente, em Campos do Jordão, estão usando formato de trem, só que é sobre pneus resistentes e de pequeno diâmetro, em canaletas. É lindo. Não precisa ter ruas tão largas, e você teria um escoamento realmente expresso, que o grande problema do nosso BRT não é só o dinheiro que levou, e mais de 10 anos, criando uma frustração no povo. Acho que o grande problema do BRT é que o número de paradas tira dele o objetivo principal, que é de ser um transporte rápido. Vira praticamente vai pingando, né? Então, se a gente consegue ter uma avenida, imagina, é da Baía do Guajará, você vai chegar ali no Telégrafo, tem aquela bifurcação, né? Do que é o Una, né? E aquele bracinho que vai dar lá nas comportas. Foi um projeto maravilhoso. O governador quer fazer, nós vamos fazer um concurso, quem sabe, para fazer uma coisa que não seja só asfalto e ônibus passando, né? Mas que seja um rio. Por que não pensar o São Joaquim com os caiaques, pequenas embarcações? Por que não, pessoal? Nós somos uma cidade ribeirinha, né? Isso, pessoal, a ideia de um urbanista, de um projeto possível, que com apoio
da bancada, pode dar certo. E o nosso planejamento final de semana, ele vai ter esse objetivo de unir as nossas forças para, inclusive, usar bem os recursos, né? Então, é outro tipo de governo, é participativo, mas, ao mesmo tempo, de diálogo, né? E nós vamos ter que priorizar coisas. Quer ver? Eu vou concluir com uma crítica, assim. O empréstimo, que é um empréstimo de juros mais alto e pagamento em curto prazo, que é o Finisa, é uma boa invenção, digamos, da Caixa. Porque vocês sabem que a dificuldade da Caixa é que se você chega na beira de um canal, como ali na Estrada Nova, no Radional, para quem conhece Jurunas sabe. Quando nós dissemos, não dá para ser asfalto, porque aqui é beira de rio, nós vamos ter que primeiro deixar que ele assente, ganhe resistência para depois vir uma outra pavimentação. Trocamos de asfalto para blocrete. Foi um inferno junto à Caixa para aprovar a mudança. O Finisa tem uma vantagem. O prefeito recebe o dinheiro e paga. Não é a Caixa que mede. 12% do cronograma foi cumprido, está aqui o dinheiro, 12%. Qual é a desvantagem? É quando você pega um dinheiro e não faz nenhuma obra completa. É justo, por exemplo, que o projeto encomendado pelo prefeito passado para a reforma do Antônio Lemos tenha sido orçado em 14 milhões, mas você põe o tapume e faz uma licitação para 2 milhões e pouquinhos, 2.300. Aí quando você vai visitar, mas olha, tem risco de ruir esse salão todo. Você quer ir para a varanda, tem que ter cuidado para não meter o pé e se arrebentar. Ah, não, é porque nós só temos obrigação, prefeito, de fazer a renovação do sistema elétrico, consertar uma parte da estrutura do telhado por causa do incêndio e ajeitar as esquadrias, que estão os vidros quebrados e algumas estão deterioradas. Aí eu gasto 2 milhões e pouco e não vou concluir a obra. Então esse vai ser o esforço do nosso planejamento. O que é que ainda tem de sobra dos quase 200 milhões do Finisa para concluir a obra? Não adianta eu ter tapume em toda a cidade, a não ser como função eleitoral, para dizer que eu estou trabalhando muito. Se nenhuma vai ser concluída, porque uma obra de 500, eu fiz licitação em 200. Uma de 14 milhões, eu licito 2 milhões. Está entendendo? Mas isso aí não é chorar o passado. Estou dizendo o que nós vamos fazer. Para que vocês que estão legislando, ajudando, possam participar aí. O que eu falo, concluindo mais uma vez, pessoal. Diferença nós temos. O que for ataque moral, eu já estou calejado, acabei de ganhar 3 ações, e grau já não mais recursal, Brasília já mandou para fazer cumprir, não quero nem dizer quem foi que perdeu, que é onde se defende, numa democracia, na justiça. Agora, diferença, isso não tem problema. Eu faço oposição. Se houver corrupção no meu governo, denuncie, pelo amor de Deus. Eu vou agradecer. Né? Então, não tem conivência. Ninguém está no governo para desviar recurso público. Mas é importante que estejam ajudando o governo aquelas pessoas que nos ajudaram a viabilizar o governo, né? Então, não tem crime nenhum em que a gente governe com quem nos ajudou no processo eleitoral. Ao contrário, é uma obrigação de reconhecer os diferentes. Mas quem não colaborou, não participa do governo e faça oposição, nem por isso tem que ser desrespeitado. É vereador, é deputado, pode ajudar e tem que ser ajudado. Não é ajuda pessoal, nem ilegal. Olha, quer ver uma coisa? Eu poderia falar do Beto Faro, do Ayrton Faleiro, do Cássio Andrade. Cássio está se empenhando para conseguir recurso. Amanhã ele vai ser um articulador. Paulo Rocha. Mas liguei para o Jada, diz que o prefeito contar comigo, eu espero.
Ele vai ajudar. Cristiano Vale, muita gente. O Hélio me ligou, Edmilson, eu quero apoiar mais na área do esporte. Conversa com a Carol, do PDT. Edmilson, o que tu achas? A reforma do Altino Pimenta, já que é o centenário dele, ou uma praça para a juventude? Ele disse, olha, como só vai sair, possivelmente ano que vem, uma emenda aprovada agora, o centenário já teria passado. Então, vamos dar um jeito de reformar aquele espaço na DOCA, com recurso próprio, e negociar um outro projeto. Eu estou falando de um cara do DEM, o Hélio, que não me apoiou, mas quer ajudar a cidade. Então, quem é do DEM aqui, converse com o Hélio, confirma isso, e está autorizado, em nome dele, dizer, olha, não tem problema, eu vou divulgar, porque é a única forma da gente ter apoio dos diferentes, pessoal, é respeitando os diferentes que queiram ajudar a cidade, não é ajudar a mim. É claro que, como administrador, se tem uma ajuda para a cidade e eu sou o prefeito, eu tenho que reconhecer. Acho que uma coisa que a prática, ela ajuda a criar respeitabilidade é essa. Porque quando eu fui com o Jader, ainda nos meus 39 anos, né? Eu quero apoio para Belém, porque eu fui eleito pelo PT, um partido de esquerda. Eu disse mesmo, senador, que ele era o cara que mandava, o governo Fernando Henrique, mas ele tinha, o MDB estava dentro, com força. Senador, esqueça que eu fui uma oposição ferrenha ao senhor, ele disse. E que oposição, né? Porque eu era o líder maior dos professores, bicho. Então, um negócio de greve, para mim, não assusta, não. Mas ele disse, aqui eu estou não como um partido, eu estou eleito pelo PT para governar a nossa cidade. E fui com a Elcione, que tinha disputado comigo. E se nós fizemos, da 1º de dezembro, porque os mais jovens aqui talvez não saibam, o projeto de prolongamento da 1º de dezembro já existia, quando eu fui empossado em 97, há 40 e poucos anos. Só saiu do papel porque a bancada paraense, com apoio dos senadores, aquela autora, acho que era até o Ademir Andrade, o Pepeca e o Jader. E os deputados, Paulo Rocha, Elcione, eu fui com humildade pedir para a cidade, e nós podemos pegar um projeto de mais de 40 anos, elaborado por engenheiros que estavam no governo estadual, em vários governos. Um dos grandes engenheiros é o doutor, acho que era Augusto Afonso, que faleceu já, grande, um dos mais brilhantes engenheiros da história, era secretário especial do Almir, mas a gente tem que fazer justiça, a bancada nos ajudou, eu era prefeito, e a obra saiu e foi concluída bem recentemente, por conta dessa disposição do diálogo mesmo. Ou vira lei como letra morta e projeto como pranchas mortas, né? Para tornar a realidade, a gente vai ter que unir esforços, pessoal. Eu tenho consciência disso, então não pense que eu vou querer merecer sozinho os louros de um governo vitorioso. Vai ser vitorioso, mas vai ser do Executivo e vai ser também de todas as forças que colaborarem, mesmo aqueles que têm divergência conosco. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá? Sucesso para todos nós. Presidente,